Vamos chamar então o Fernando Rideu, advogado, está aqui conosco. Rideu, bem-vindo, boa noite. E aí, tem essa questão toda, né? Muita gente falando que o Mauro Cid foi pressionado a delatar, que ele teria sido forçado. Há quem diga que a delação dele é utilizada apenas, né, como prova apenas a delação dele, o que não é verdade, né? Quero te ouvir sobre esse contexto da colaboração premiada e a defesa do Mauro Cid também, os argumentos. O que você achou desse primeiro dia, no geral? Boa noite. Boa noite, queridos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Claro, né? Não preciso falar obviedades aqui. É um julgamento que tem uma dimensão para além da dimensão jurídica, tem uma dimensão histórica, uma dimensão política, né? Uma dimensão geopolítica. Né? Então há sempre muitas expectativas, né? Sobre o julgamento, sobre como as coisas vão funcionar. Mas me parece que as coisas funcionaram muito bem, de uma forma muito correta no dia de hoje, a começar pela leitura do relatório pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Acho que contextualizou muito bem o julgamento, inclusive posicionou sobre a coação que o Supremo Tribunal vem sofrendo, né? De uma forma muito clara, por parte de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e seu grupo, e seguiu-se com uma exposição que não existe, não é de se esperar do professor Gonê uma verve, uma eloquência, mas uma exposição técnica, racional, e que construiu, né, propôs aquilo que o processo penal realmente aquilo a que ele se destina, que é a reconstrução histórica de um fato a partir da ótica do direito penal, da ótica criminal. E o professor Bonet, na condição de procurador-geral da República, expôs muito bem, de forma muito clara, com um recorte histórico, mas com uma narrativa histórica e até jornalística da coisa, para conectar todas as provas, todos os elementos que foram produzidos, né? Dos quais a delação do Mauro Cid é um dos elementos. Né? Ao contrário de outros tantos casos que já vimos no passado recente do nosso país, a delação não é um elemento central, não se utiliza a delação do Mauro Cid como elemento de prova, e sim como um instrumento de obtenção de outras provas, provas diversas, né? Provas fartas, desde manuscritos, mensagens trocadas entre os acusados, gravações, planilhas, documentos, minutas impressas no próprio Planalto, né? Planos que eram nomeados, tem lá o plano Punhal Verde e Amarelo para matar o Lula, o Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes, tinha lá a Operação 142, cujo manuscrito ele foi apreendido na sala de um assessor do general Braga Neto, na sede do PL, né? Tem lá o discurso do Jair Bolsonaro que estava escrito para depois que ele desse o golpe, depois que ele declarasse estado de sítio, GLO. Tem a minuta do golpe que foi apresentada, confessadamente apresentada aos comandantes das Forças Armadas, tem a agenda do general Heleno, né? Tem as evidências do uso da ABIN para perseguir opositores políticos. Então, há uma série de evidências que, junto com o fio narrativo aí trazido pela delação do Mauro Cid, se organizam de forma ao PGR conseguir demonstrar a existência de um golpe posto em prática, um golpe de Estado posto em marcha, ao contrário do que algumas defesas buscam construir e falar, não, era só um ato preparatório, não. Todo o processo que vem desde lá do trabalho muito bem feito pela Polícia Federal, até a denúncia bem construída pelo PGR, até a fala instrutória, e agora chegamos nas alegações finais, de que houve ali um golpe posto em marcha, posto em curso, cuja consumação só não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade dos golpistas. Pocho. E deu, como é que você vê a situação agora daqui para frente, né? Amanhã ainda continua a apresentação das defesas, né? Depois, semana que vem, são os votos. Agora, entre uma coisa e outra, nós temos o 7 de setembro, no domingo, né? Hoje foi um dia bastante tranquilo, civilizado, né? No julgamento. Você imagina que possa acontecer antes do final, durante o 7 de setembro, algum fato novo que possa atrapalhar a conclusão desse processo?
que estão marcando um monte de manifestações dos bolsonaristas no Brasil inteiro. Como é que você vê isso? O que eu tenho percebido é que esse movimento está sendo cada vez mais desnutrido e cada vez menos robusto como já foi um dia, muito por conta da condução, da forma como Eduardo Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro escolheram enfrentar este processo, né? Uma posição covarde, uma postura covarde de sacrificar a sociedade brasileira, o Estado brasileiro, a economia em troca da liberdade. Isso acho que tem muito efeito político na base, porque veja, é, se a gente fizer um recorte, né, é muito simbólico, eu acho, a gente enxergar. Na pandemia, o Jair Bolsonaro justificava a forma como ele tratou a pandemia, no sentido de que a economia, em primeiro lugar, os empregos, a opulência econômica é mais importante do que salvar as vidas. Né? E o que a gente vê hoje, com as sanções estimuladas pela família Bolsonaro dos Estados Unidos, perante a economia brasileira, não só perante a economia brasileira, mas perante o judiciário também, com sanções direcionadas ao ministro, coagindo o Supremo a trocar toda a economia brasileira, todas as instituições brasileiras, o funcionamento regular da nossa democracia, pela liberdade do Bolsonaro. Então, eu acho que o que eu imagino, né, tendo essa visão para além do universo jurídico, estritamente, é que as pessoas devem se sentir muito trouxa, devem se sentir muito usadas, falar, pô, não é possível, cara. Então, assim, o cara tinha um discurso, a hipocrisia é tamanha que ele troca tudo pela liberdade. É uma postura muito covarde, né? Muito covarde, porque a gente não tem visto manifestações é, é, veja, o que era a véspera da prisão de Lula, Coutinho, com a véspera da prisão de Bolsonaro, né? Lula se entrega à prisão nos braços do povo, aquela imagem inesquecível. E o que é a prisão de Bolsonaro? É o povo virando as costas para ele, dizer esse vagabundo, isso aí não, covardia, né? Acho que isso retrata muito bem a história e a biografia de quem é quem. Então, dentre as sequências do 7 de setembro, a título de conclusão, né, a gente vê no próprio discurso do Gonê, né, dois 7 de setembro muito marcantes. O de 2021, onde a radicalidade do discurso se torna a tônica da coisa, os ataques às instituições, né, um discurso de ruptura começa a colocar com maior intensidade, até o auge, que chega lá ao 7 de setembro de 2022, com as ameaças explícitas à democracia, com os ataques ao Supremo, os ataques às urnas eletrônicas, o sistema eleitoral, ao TSE, e a gente faz um recorte agora para o 7 de setembro de 2025, na véspera da condenação de Jair Bolsonaro, que me parece a questão eventualmente, de discórdia vai ser quais são os crimes que podem ser recortados para configurar essa questão e quais as penas aplicadas. Mas a existência do fato e a autoria me parece que já é dado como certo diante de todas as evidências que nós falamos. Então me parece que essa vai ser a tônica dos próximos dias. Pois é. Ô, Calil, você quer falar sobre o 7 de setembro, né? Essa data que planeja ter manifestações e tal, do pessoal da extrema-direita? É importante a gente pensar que uma parte, por exemplo, das manifestações recentes, elas foram organizadas pelo Silas Malafaia. E como o Silas Malafaia está se havendo também com as suas questões com a justiça, a gente talvez tenha um recuo aí desse tipo de organização. E aí tem a ver com estrutura de convocação, tem a ver com ônibus, tem a ver com carro de som, com toda a infraestrutura mesmo da manifestação para ela acontecer. O que eu acho que no 7 de setembro vai ter, pode acontecer, eu acho que a depender, inclusive, da posição do Tarcísio. Eu acho que a posição que o Tarcísio vai ocupar, inclusive se ele se colocar à frente, se ele estiver no evento, isso pode ter um tipo de reação. Agora, ela pode ficar mais minguada, de fato, se ela não tiver lideranças, né, falando em nome do Bolsonaro, como o Malafaia tinha feito no último ato que aconteceu aqui em São Paulo. Então, eu acho que depende um pouco agora de como esse vácuo deixado, né, pelo bolsonarismo, quem é que vai ocupar esse vácuo ou se ele vai ficar mais ou menos vago. Se ele ficar vago, o que a gente vai ver são pessoas que são mais radicalizadas. E aí eu queria fazer só uma observação. Eu não acho que a gente deva medir, é claro que isso é importante, número de pessoas,
Mas o que acontece é o seguinte, o bolsonarismo está ficando com um número cada vez menor de apoiadores, só que cada vez mais radicais. Pessoas que são capazes, inclusive, do que a gente viu no 8 de janeiro. Então, pode ser que seja um número pequeno, mas que são pessoas que estão dispostas, enfim, que estão numa espécie de dissonância cognitiva e que estão dispostas a tudo. Então, a única coisa é isso. Acho que talvez mesmo atos esvaziados é sempre preocupante que eles existam, porque a gente está falando de pessoas que são muito radicalizadas. É isso. Ô, Rideu, estava vendo aqui que a gente mostrou até a fala do advogado do ex-presidente Bolsonaro, Paulo Cunha Bueno, e ele disse que o ex-presidente, perdão, não vai ao julgamento amanhã e não tem uma ideia de quando ele vai comparecer ao Supremo, né? Ele não tem essa obrigação, até teria que pedir autorização para ir porque ele está em prisão domiciliar. Será que ele tem tentado cavar uma prisão domiciliar, defesa? O advogado não quis falar, é claro, ele não pode falar antes, né, do cliente dele ser condenado que vai buscar uma prisão domiciliar. Mas o que você acha? Ele tem o direito de comparecer, mas não tem a obrigação realmente de comparecer. E me parece que um dos caminhos, né, que a defesa está estudando, inclusive coloca expressamente nas suas alegações finais, claro, existe um pedido principal, né, de absolvição e tudo mais, mas existem pedidos subsidiários de redução de pena e de prisão domiciliar, né? A questão é saber exatamente o momento, né? Se a própria turma já decretaria a prisão em regime domiciliar ou se decretaria em regime fechado e deixaria para execução penal definir qual será o regime de cumprimento da pena. Mas parece sim que será um caminho natural adotado pela defesa diante dos caminhos que estão, do destino que está sendo tomado aí diante das tantas provas e evidências, uma condenação de Bolsonaro e desse núcleo chamado na denúncia de núcleo crucial. A gente vai fazer o seguinte, vou agradecer aqui ao Fernando Rideu, professor de Direito Penal. Rideu, obrigado por ter nos atendido, viu? Um abraço para você, uma boa noite. Obrigado, amigos. Contem comigo aí. Até a próxima. Valeu, até Obrigado. a próxima.